Amém? Boa noite, igreja. Muito obrigado pelo boa noite. Estou mais feliz agora. Graça e paz, igreja. Abra a Bíblia aí em 2 Pedro, mantenha ela aberta nesse momento. Segunda Pedro, capítulo 3. Nesse momento, vamos orar. Feche seus olhos. Nesse momento, nada tire a sua atenção. Vamos orar. Oramos nesse momento. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus. Te agradeço por esse momento, por essa oportunidade que aqui o Senhor tem nos concedido, Pai querido. Ó Deus, como é bom estar na tua presença e principalmente ter o teu cuidado sobre nossas vidas, ó Pai querido. Invocamos agora nesse momento o teu santo e poderoso nome, Pai. Clamamos aqui nesse momento, Pai, que não haja nenhum impedimento do poder e do ensinamento da tua palavra, Pai querido. Recebe, Senhor, este culto de adoração a ti, onde neste momento a tua palavra será alçada, Senhor. Esvazia aqui o homem pecador, miserável que sou e que somos, ó Deus amado, e enche, Senhor, com teu Espírito Santo, Pai. Que o teu povo neste momento, Pai, esteja atento à porção da tua palavra, Pai querido. Que não seja, Senhor, as preocupações cotidianas, semanais, diárias, ó Deus amado. Seja os pensamentos, Pai, que entregam um pequeno prazer que afaste a atenção do teu povo neste momento, Pai querido. Ó Deus amado, que a tua igreja, Pai, neste momento, esteja atenta à tua palavra, no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. 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 Hoje gostaria de conversar com vocês sobre as implicações práticas da volta de Cristo. O Júnior aqui já deu uma pequena introdução. E quando falamos de implicações, devemos definir o que seria isso. Primeiro ponto para nós, implicações se refere-se à consequência, a resultado de uma determinada ação. Ou seja, a volta de Cristo terá e tem uma consequência. Terá e tem um resultado, porque é uma ação que vai acontecer. Isso, para os cristãos, deve ser uma verdade absoluta, porque vai acontecer. Todos os cristãos verdadeiros creem que Jesus Cristo virá outra vez. Aí é a primeira atenção para nós. Todos cristãos verdadeiros creem que Jesus Cristo vai voltar para a segunda vez. E além disso, todos os cristãos concordam que essa fé é uma glória futura, deve servir de motivação para nós. Motivação. Eu creio e sou motivado por essa verdade. E aqui no texto no capítulo 3, 2 Pedro, eu quero destacar alguns versículos. Você pode colocar para mim aqui, Gui? 3 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11, Gui. E gostaria de ler com vocês. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 ao 14, nos diz assim para nós. Olha aí na sua Bíblia. Você pode colocar a versão NVT, Gui? Por favor. Diz assim a palavra de Deus. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção.
esperando o dia de Deus e já antecipando a sua vinda, nesse dia ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-te para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Com base na certeza da volta do Senhor, Jesus, podemos extrair princípios desses versos. Aí, quando falamos de princípios, regras, leis, fundamentos que servem como base para algo. A base da nossa verdade como cristão. Princípios. Definindo a essência, a origem ou o ponto de partida de um conhecimento. Nós fomos informados. O Espírito Santo de Deus nos convenceu de nossos pecados e durante a história de nossa vida aprendemos que Jesus está voltando. Então o cristão até esse momento tem que se caracterizar de algo diferente, de princípios claros, de condutas claras, que deve ser percebido por todos até a sua volta. O apóstolo João afirma assim, 1 João 2,7 diz: ora, ao mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É necessário que todo cristão saiba das implicações práticas e viver corretamente nesse mundo. A volta de Cristo é uma motivação para a vida do cristão, uma vida reta e pura. A palavra de Deus nos ensina isso. Ora, o mundo passa, bem como todos os desejos. Os que vivem em santidade e piedade afetam positivamente o que está em nossa volta. Porque temos uma missão nessa terra. Contaminar o mundo. Nós somos sal e luz dessa terra, de alguma forma. E, infelizmente, a igreja que se diz Igreja de Cristo tem se afastado constantemente dessa verdade que Jesus Cristo vai voltar. Porque essa informação para o mundo se tornou algo corriqueiro. Como se fosse uma fake news. Não é verdade, não é assim que vai acontecer. Nós, como cristãos verdadeiros, temos que ter isso muito claro, com o princípio e como essência de Deus. O nosso proceder deve ser diferente daqueles que não esperam e nem creem na volta de Cristo. A nossa vida diferenciada é uma mensagem pública, direta à sociedade onde nós vivemos. Por isso, sejamos nós diligentes. E o que isso significa para nós como cristãos? Ser diligentes, ou seja, ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. Temos que ser ativos, tomar ação, não podemos ser pessoas paradas, mortas. Zelosas por aquilo que nós temos hoje. Olha só o que nós temos hoje. Liberdade, pelo menos até esse momento. Temos inteligência para discernir por intermédio da instrução de Deus o que é certo e o que é errado. Temos uma comunidade que nos incita uns aos outros a amadurecer, a estar uns com os outros, a cuidar uns dos outros. Temos pernas, respiramos, braços
para nos locomover. E temos o tempo que ainda está aqui. A palavra-chave aqui é esperar, que significa esperar com grande expectativa, ou seja, descreve uma atitude de empolgação ao aguardarmos a volta de Cristo. Por muitas vezes você pode perceber quantos cristãos estão de cabeça baixa, entristecidos. Se esquece da promessa que nós temos. Problemas todo mundo tem. Dificuldades todos têm. Mas olha só o que Deus diz para nós, a promessa dele. Eu vou voltar. Está num mundo cheio de justiça. E sabendo dessa destruição de todas as coisas, o cristão deve não colocar a sua esperança nas coisas desse mundo, e sim em Jesus Cristo. Uma das situações muito claras que o cristão está colocando ao mundo como primeiro diante do Senhor são as comunidades se contaminando para atrair tudo aquilo que não agrada a Deus. O versículo 12 do capítulo 3 nos diz: esperando o dia de Deus, já antecipando sua vinda nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar a sua vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Colocar a sua esperança em Deus, no Senhor Jesus Cristo. Você pode colocar para mim, Gui, Tito, capítulo 2, versículo 13 e 14, queria ler junto com a igreja. Vamos lá, igreja, lê junto comigo. Enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Ele entregou a sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós o seu povo inteiramente dedicado às boas obras. Amém pela sua palavra. Ou seja, a nossa conduta deve ser caracterizada pela santidade e pela piedade. E quando falamos somos santos, nós mesmos, nosso procedimento devem ser santos. Separados. Porque nesse momento devo pensar quais são a minha relação com o mundo. O que eu tenho entregado? 1 Pedro 1,16 nos ensina: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos porque eu sou santo. Nós somos separados. E isso é um privilégio. Se nós entendemos isso de forma profunda, a cara de sermos separados, muitas coisas seriam diferentes em nossas vidas. Estamos lá diante do Senhor para fazer as coisas certas. Os cristãos são chamados do mundo ímpio ao seu redor e separados exclusivamente para Deus. Fomos tirados da destruição. Fomos tirados da maldição desse mundo. Exclusivamente para Deus. E muitas vezes nos esquecemos dessa verdade. Nos esquecemos em quais condições nós estamos. De separados para Deus, santos.
E quando falamos de piedade, tem sentido de adorar devidamente a Deus. Estamos desrespeitando ao Senhor nosso Deus. Estamos fazendo as coisas de qualquer jeito. E você deve ter percebido isso ao redor, ao mundo que nós vivemos. Estamos perdendo a reverência diante de Deus. O respeito mínimo. O Deus Santo, poderoso. Descreve a pessoa cuja vida é dedicada a agradar a Deus. Piedade. É possível se posicionar contra o pecado. É possível. Porque o pecado nos dá prazer, nos dá satisfação momentânea. E muitas vezes quando você serve a Deus, você diz, eu servindo a Deus, eu tenho contentamento, eu não tenho prazer. Nós vamos pensar, igreja, pelo raciocínio que Deus nos dá. Olha só onde nós estamos hoje. O que nós somos hoje. O que seríamos aí fora se não tivéssemos o Senhor. Porque o verdadeiro prazer te satisfaz. É aquele quando você está destruído, quando você está chorando, e quando você acorda pela manhã, tem o conforto do Senhor. Te dando uma fortaleza para se levantar novamente. Para se colocar novamente presente ao mundo tão destruído, tão maldito, que já está lá. Mas você está separado. Guardado pelo Senhor. Somos separados, temos privilégio porque estamos em comunidade, nos protegendo, nos fortalecendo. E é essa atitude de referência que deve nos fazer dizer: é necessário que Ele cresça e eu diminua. João, capítulo 3, versículo 30. Eu diminua. Será que estamos fazendo isso no nosso dia a dia? Então como que eu tenho que me diminuir? Agradecendo a Deus, se colocando presente como pecador. Obedecendo a Ele. Entendendo que o seu prazer é diante de Deus. É entendendo que isso aqui é algo passageiro. E principalmente crendo na verdade que Jesus vai voltar e buscar a sua igreja. A vinda do Senhor Jesus Cristo. Temos que falar mais disso. Temos que dialogar mais sobre essa verdade. Há uma motivação para uma vida pura. Gui, coloca para mim Romanos 13. Versículo 11 ao 14. Vamos lá, igreja, lê comigo. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde. O tempo está esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima, agora do que quando cremos no início. A noite está quase acabando, e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participe das festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolva em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Até. Há maior motivação que isso. A palavra é muito clara e ela é bem direta para nós.
Não perdemos tempo de satisfazer a nossa carne, os nossos desejos. Algo muito próximo está para acontecer. No entanto, não é simplesmente o conhecimento da doutrina com mente que motiva esse tipo de vida, mas também a presença dessa verdade em nosso coração. Ou seja, pensamento, raciocínio. Não adianta nada eu declarar a palavra do Senhor, eu ler a palavra de Deus, eu orar aqui nesse momento, e quando eu sair para aquela porta lá fora, e não praticar uma verdade. E principalmente não acreditar nessa verdade. Isso deve ser algo muito claro em nós. Deve estar aqui, atrelado à minha essência. É eu não ter vergonha de dizer aos meus que eu sou salvo, que eu vou estar com o Senhor Jesus e Ele vem me buscar. É não ter vergonha de falar para os seus que você é crente, que você olha para a palavra de Deus e diz que esse é a minha verdade, é a minha conduta de vida. Não ter medo de dizer para os seus, se você não se entregar ao Senhor Jesus, você não vai estar com Ele como eu vou estar. 2 Timóteo 4, versículo 8 nos diz: Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Amarem a sua vinda. Aprendemos que o amor é algo que é construído com o tempo. Se você, cristão, não amar a vinda do Senhor Jesus Cristo, você precisa rever. Amar é se dedicar, é cuidar dessa vida. Diante dessa verdade, devemos nos ocupar com aquilo que perdura para a eternidade. Eternidade. E aqui é uma lição básica e clara para nós. O mesmo Deus que determina o fim também determina os meios, e nós fazemos parte desses meios. A nossa tarefa não é especular, não é imaginar, não é querer adivinhar. A nossa tarefa é cumprir a nossa missão. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, falar a verdade, viver a verdade, testemunhar a verdade, praticar a verdade. Essa é a nossa missão. Não importa o que dizem, mentira, não é assim, isso não aconteceu e não vai acontecer. Essa expectativa da volta de Cristo deve fazer uma diferença quando encontramos Jesus Cristo. Porque nós vamos encontrar Jesus Cristo. Certo? Nós vamos encontrar Jesus Cristo. Significa que nos encontrará em paz e não terá acusação alguma contra nós. 2 Pedro 3,14 nos diz: Por isso, amados, enquanto aguardai essas coisas, esforçai-vos para que sejais achados em paz por Ele, imaculados, irrepreensíveis, de modo que não seremos envergonhados na sua vinda. 1 João 2,28 nos diz: E agora, filhinhos, permanecei nele, para que tenhamos confiança quando Ele se manifestar, e não fiquemos envergonhados diante dele na sua vinda. O dia do Senhor será um dia de juízo. Melhor encontrar o Senhor em paz do que Ele lutar contra nós com a sua palavra.
Apocalipse 2,16 nos diz: portanto, arrependei-te, se não te arrependeres, logo virei contra ti e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Percebe a prática, as implicações que teremos que ter na volta de Cristo? Como a sua igreja deve se conduzir até esse momento? Se formos diligentes em esperar por sua volta e levar uma vida santa e piedosa, não teremos medo, nem seremos envergonhados. Encontraremos com Ele sem mácula, irrepreensível. Essa é uma questão natural. Porque cremos e temos essa certeza. 1 Pedro 1,19 nos ensina: mas fostes resgatados pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. Ou seja, os cristãos separados não se permitem ser contaminados pelos falsos mestres. O cristão verdadeiro não se permite ser contaminado por esse mundo. Porque se nós entendemos a real verdadeira, que Jesus vai voltar, não vamos nos permitir cair. Mais uma vez, isso não é perfeição. É a escolha que Deus nos dá, o raciocínio, a inteligência que Deus nos permite ter. Deus coloca nos nossos olhos tudo de destruição que há nesse mundo. E é muito claro para aqueles que querem ver a diferença em servir ao Senhor e não servir a Deus. E eu não estou falando de ter as coisas, ter uma roupa, estar cheiroso, ou estar na rua, ou não. O que eu estou dizendo é, sem Deus há destruição eterna. Com Deus há uma salvação. Há um mundo cheio de justiça, onde não há dor. É para o povo de Deus. Então a nossa esperança, a nossa empolgação é que Jesus voltar logo. Porque estaremos com Ele. E de que maneira se mantém essa expectativa de que conduz uma vida de santidade? E aqui já estou partindo para o final. De que maneira manter essa alegria, essa esperança acesa? Que todos possam perceber na minha vida, nos meus olhos, que essa é a maior alegria da vida de um cristão. Primeiro, guardando a sua promessa no coração. Guardando essa promessa na minha mente. 2 Pedro 3,13 nos diz: nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Guarde essa promessa. Deus não mente. Deus não engana. Se há alguém que nós podemos confiar, é Deus. Porque Ele diz que ia resgatar a mim e a você, e foi o que Ele fez. Ele diz que ia me guardar vocês, e é isso que Ele tem feito. Ele diz para nós consagrar os nossos filhos, nossa casa, nossos alimentos ao diante do Senhor. E Ele tem feito isso todos os dias. Deus disse que ia levantar uma comunidade há 40 anos aqui. E ia sustentar até esse momento. E Ele tem feito isso fielmente. Nós que muitas vezes somos infiéis. Segundo, a promessa de sua vinda é a luz que brilha neste mundo de trevas. Imagine esse mundo sem Deus.
Você fica impactado com tanta destruição. Você fica impactado com tanta maldade. Mas Deus está ali guardando os seus, protegendo os seus. Permitindo que pessoas abram igrejas, que preguem o Evangelho. Pessoas são destruídas e querem um afago, um cuidado. É Deus cuidando dos seus. 2 Pedro 1,19 nos ensina: assim temos ainda mais firme a palavra profética, e fazeis bem em estar atentos a ela, como a uma candeia que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela alva surja em vosso coração. Para nós, todos os dias que você abre os seus olhos, é o Senhor dizendo a você e dando o seu cuidado. No mundo cheio de trevas, ainda estamos de pé. Terceiro, é preciso ter a certeza de que a estrela da manhã está brilhando em nosso coração, porque amamos a sua vinda. 2 Pedro 1, 3 e 4 nos diz: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Somos separados. Pedro nos desafia a desenvolvermos atitudes práticas, reais, que demonstrem que a nossa vida foi transformada por Jesus Cristo. Transformada de verdade. Transformadas, que é algo visto à distância. Pedro nos coloca diante de uma verdade e diz: cristãos, que transformação é essa que você diz que teve? Cristãos, que verdade é essa que você prega e não vive? Cristãos, que verdade é essa que você nega? E para nós encerrarmos, Gui, coloca para mim o versículo 14, capítulo 3, 2 Pedro. Devemos ser irrepreensíveis em nossa conduta de vida. Vamos ler comigo, Mireis? Vamos lá? Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. Devemos ser irrepreensíveis. Segundo, versículo 15 e 16, Gui. Devemos aceitar a verdade de Deus. Aceitar a verdade de Deus. E qual é essa verdade? Vamos ler versículo 15 e 16? E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. São difíceis de entender e os ignorantes, os instáveis, distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Aceitar a verdade de Deus. Essa é a nossa verdade. Haverá destruição. Mas glória a Deus, temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E Ele vem nos buscar.
terceiro, versículo 17, que devemos rejeitar o engano. Vamos lá, igreja. Amados, vocês já sabem dessas coisas. Portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Muitos crentes caem por permitir o pecado, a falha. E por último, devemos crescer no conhecimento e na sua graça. Versículo 18 diz. Vamos lá, igreja. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Agora e para sempre e na eternidade. Amém. Pela sua palavra. Igreja, tenhamos essa verdade absoluta em nossas vidas. Haverá implicações claras e práticas na volta de Cristo. Mas glória a Deus que temos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nunca nos esqueçamos disso. E principalmente, pregue isso, viva isso, verdadeiramente na sua vida. Vamos orar nesse momento. Feche seus olhos. Pai querido, Deus santo, Deus poderoso, Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Eu te agradeço, Pai querido, porque o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor sabe o pecador que somos, miseráveis, falhos que somos, ó Pai querido. Ó Deus amado, mas como é bom te servir-te, Pai. Como é bom acreditar e ter a certeza e a convicção, Pai querido, que o Senhor vem, Pai. Vem nos buscar. E, Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco até este momento, nos fortalecendo, nos guardando, nos guiando, Pai. Ó Deus, que a Tua igreja nesse momento, Pai querido, possa realmente, Pai, se colocar presente nessa sociedade como transformados, ó Pai querido. Não sejamos crentes que se esconde, Pai. Não sejamos crentes, ó Pai querido, que se moldam a um mundo tão perverso, tão cheio de pecado, que já tão destruído, Pai querido. Ó Deus, que possamos aproveitar a liberdade que nós temos, ó Pai amado. Que possamos aproveitar o privilégio que o Senhor ainda está nos concedendo até este momento, Pai querido. Ó Deus, quando estivermos diante de Ti, Senhor, não sejamos envergonhados, ó Pai querido. Ó Deus, que sejamos crentes, Pai, cristãos verdadeiros, Pai querido. Não é a perfeição, Pai querido, mas sim as escolhas mais corretas que nos aproximam de Ti, Senhor, que agrada ao Senhor, Pai querido. Ó Deus, muito obrigado, Pai querido. Te pedimos neste momento que se faça a verdade a porção da Sua palavra neste momento, Pai. Que sejamos, Pai, realmente irrepreensíveis, ó Deus amado, em nossa conduta de vida. Que possamos aceitar a verdade absoluta que vem de Ti, Senhor. Que nos afaste do engano, que nos afaste do pecado, Pai, constantemente, Pai querido. E que, Senhor, a cada dia, a cada momento, busquemos o Seu conhecimento, Pai querido. Ó Deus, muito obrigado por esse momento e pela Sua verdade. Destrua, Pai, toda e qualquer tentativa de Satanás que impeça o Teu povo em Te conhecer verdadeiramente, Pai querido. Destrua, Pai, neste momento, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, toda tentativa de colocar o pecado em nossas vidas e em nossas famílias, ó Pai querido, ó Deus amado. Ó Senhor, que a Tua igreja, Senhor, nesse momento, a Batista da Vitória, Pai, permaneça, continue, Pai, no caminho que nos aproxime de Ti, Senhor. E que possamos, Pai, com Teu auxílio, com a Tua força, Pai, aproximar os Teus de Ti a cada dia mais, Pai. Ó Deus amado, Te entregamos neste momento nossas
petições, ó Pai querido. Te entregamos, Senhor, neste momento, Pai, tudo aquilo que precisa ser restaurado, Pai querido. Ó Deus, que não sejamos, ó Deus, mentirosos, hipócritas, ó Deus amado, mas sim, Senhor, filhos teus, filhas tuas, ó Pai querido. Se permitimos ser usado por Ti, Pai, em todo momento, em cada situação de nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te bendizemos e Te agradecemos, ó Deus. Eu oro no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. 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 Deus seja louvado pela sua palavra. Júnior? Pastor? É o Júnior. É o Júnior. Pastor, quer você aqui, Júnior. Posso dar os comunicados antes de reclamar? Então já vou passar aqui primeiro para os comunicados da semana, já caminhando para o encerramento das atividades, e eu já chamo o pastor para a gente já dar continuidade no reclamar, na adoração e na bênção apostólica. Então só os recados da semana, né? Quarta-feira agora tem culto de oração às 7h30. No sábado a gente tem o multiministério e o Aprender a Viver às 2h. No domingo a gente tem o culto pela manhã da EBD e na parte da noite o culto de adoração. De manhã às 9h e o culto da EBD o culto de adoração às 19h. 19? 18, né? 18. Dia 20 agora tem o Bazar Missionário, né? E dia 20 é no sábado. Quinta. Aí um dia antes a gente precisa também, quem tiver voluntários para ajudar aqui no Bazar, a subir as coisas para a parte daqui do salão. No dia 22 tem visita ao campo missionário. Aí é com a Cel quer dar essa parte do recado? Não? Então, beleza. Então, no dia 22 a gente tem visita do campo missionário. No dia 30 é o encerramento das atividades do Aprender a Viver. No dia 29, na verdade, que é o sábado, a gente não vai conseguir porque vai ter o casamento, né? Vai ter um casamento e a gente adiou as atividades para dia 30, o encerramento do Aprender a Viver. Vai ser durante a EBD? Durante a EBD, na parte da manhã. Dia 30 também, na parte da EBD, a gente vai ter as eleições da Assembleia. Então vai ter a Assembleia da nossa comunidade com a eleição já para 2026. E os panetones e chocotones da Cristolândia, que ainda também estão para venda, por R$25. Então quem quiser adquirir todo o valor ali, ele vai também para a ajuda da Cristolândia.